5h41, hoje foi mais um dia de sessão da CPI. Quem acompanhou todos os passos dos senadores em mais um episódio foi o João Pedro Melo, ao vivo conosco. João, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está de olho na CPI da pandemia, que volta a se reunir amanhã. Depoimento do diretor do FIBBank, Roberto Pereira Júnior, que deve esclarecer pontos da negociação do governo brasileiro para a compra da vacina indiana Covaxin. A principal linha de investigação da CPI trata sobre um contrato no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para a entrega desse imunizante, esse termo previa a necessidade de uma garantia no valor de quase 81 milhões de reais. A gente destaca que essa questão nunca foi executada, ou seja, o governo nunca pagou esses valores e também essas vacinas nunca foram entregues aqui ao Brasil. Apesar desse nome, o FIB não é um banco e não tem autorização para atuar como instituição financeira. Tem recebido contestações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas garantias que tem prestado. Esse nome surgiu na CPI na semana passada e o empresário Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, foi questionado sobre não ter procurado uma fiança com bancos conhecidos do mercado. Mas, como foi o mote do depoimento dele ao longo de todo o dia, ele preferiu ficar em silêncio. O senador Tasso Gereissati chamou a empresa de farsa comercial, destacou que várias das garantias propostas pela companhia sequer existem. É uma das montagens mais intrincadas e vasta que eu vi na minha vida. Senador Omar, são dezenas de empresas. Isso tudo está comprovado com ligações, um passando dinheiro para o outro passa dinheiro para um, e que um dos centros é esse FIBBank. Realmente é um negociador principal das malandragens que são feitas, lavagem de dinheiro, transferência de dinheiro para o exterior, do exterior para cá, precatórios, etc. Bom, com relação ao depoimento de hoje, a gente teve o depoimento do empresário Emanuel Cattori, diretor da Belker Farmacêutica. Ele representaria o laboratório chinês CanSino, como a gente falou, que negociava uma vacina contra a Covid-19 com o Ministério da Saúde. Ele afirmou que conseguiu acesso ao Ministério por intermédio do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, mas negou que o laboratório tivesse outros intermediários aqui no país e isso provocou irritação nos senadores. O senhor disse, não fui levado, então se foi ele que marcou, foi ele que levou. É o facilitador político. Eu perguntei, existem outros facilitadores? Existem outros facilitadores, além do deputado Ricardo Barros, já comprovado? Com todo respeito. Porque Vossa Senhoria utilizou a própria audiência marcada por ele. Depois de ter feito uma carta de confidencialidade com a CanSino. Portanto, já devidamente informado da disponibilidade de vacinas, tal. Bom, em outro ponto, Cattori afirmou que a empresa rompeu somente o contrato de fornecimento de vacinas com a Belker em 10 de junho. A gente lembra que o depoente obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder a perguntas que poderiam incriminá-lo, assim como ocorreu com diversos outros depoentes que estiveram aqui na CPI. Hoje, ao ser questionado pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, se iria se comprometer a dizer a verdade, ele respondeu que sim. Fato é que a CPI agora continua apurando as relações existentes entre empresários de farmacêuticas e outros empresários também, com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Muito bom, João Pedro Melo, vivo de Brasília. Deixa eu falar algumas coisas assim. A gente repete com muita frequência uma coisa que assim, que eu acho que era bom a gente informar de maneira mais precisa. Que essa história de que o Supremo garantiu o direito ao depoente, o direito de ficar calado. O que garante o direito ao silêncio é a Constituição e é também o Código de Processo Penal. É a legislação ordinária e a Constituição que garante isso, não é uma decisão do Supremo. Qualquer pessoa que preste depoimento nessas condições, como testemunha ou como investigado, ele só fala se ele achar que deve. Se quiser não falar, ele tem esse direito. É um direito do cidadão. Inclusive, é um direito que foi inscrito na Constituição e na legislação pelo legislador de maneira a proteger o cidadão de abusos de autoridade. Não é o caso, mas assim, há muito isso, sobretudo no interior do Brasil,
no Nordeste, no Norte, os chefes políticos que botam a polícia lá para atormentar a vida do cara, para perseguir o cara, etc. E o cara, e quem quer que esteja nessa situação, tem o direito de não responder a nada, de ficar em silêncio, simples assim. Então, tem que parar com essa história. O Supremo do Tribunal Federal pode ter reforçado isso, mas não terá sido essa, nem sempre é essa a decisão mesmo mais importante do Supremo quando é solicitado, quando esse tipo de coisa é solicitada. A gente viu aí que é mais um caso de contrato que não foi assinado. É até engraçado, né? Porque assim, o dia inteiro está tratado de um contrato que não foi fechado, né? Um contrato que não foi celebrado. Não houve pagamento, não houve recebimento e, portanto, se não há dinheiro, a possibilidade de haver propina é nula, né? Porque é assim que funciona, né? No mundo real é assim. O contrato é muito frequente que em contratos com entes públicos resultem ali uma comissãozinha ali para algum vigarista. Mas assim, contratos que não são fechados, são apenas propostos, e às vezes até nem sequer chegam a ser propostos, isso de fato chega a ser, no mínimo, curioso, uma forçação de barra para tentar, de alguma maneira, encontrar... fica ali procurando cabelo em ovo e de repente, enfim, cria um discurso, ou... novamente aquela expressão que eu acho detestável, cria uma narrativa de que ali teve alguma coisa errada, de que ali teve algo... É o caso do Ricardo Barros. Até agora, pode ser até que ele tenha toda a culpa do cartório do mundo. Agora, até agora, todas as referências a ele o tiram de qualquer tipo de ato ilegal. Então, assim, é preciso... Eu fico olhando... ficar fazendo como a gente ouviu agora, eu acho que eu não me contive a risada, não contive a risada. Ficar ouvindo os senadores questionando o camarada que estava depondo, porque um deputado pediu para que o ministro recebesse, chega a ser engraçado, porque, olha, a coisa que político mais faz é isso, né? Inclusive aqueles que estavam questionando de maneira... um cara de pau, não é possível. Esses caras passam a vida, o dia fazendo isso, fazendo gestões junto a autoridades para receber pessoas que eles indicam. Olha, tem uma pessoa aí que precisa falar com o senhor, não sei o quê, e o cara responde. E o cara recebe para atender o parlamentar, etc. E ainda mais se tratando do líder do governo na Câmara. Isso é uma idiotice, é uma bobagem, né? É mais do que aquela coisa que eu falo, né, de que eu falei agora há pouco, é para criar uma narrativa de que tem alguma coisa errada ali, né? Políticos, inclusive o presidente da CPI, o relator, o vice-presidente, todos os integrantes, titulares e suplentes, todos fazem isso frequentemente. Eu não estou dizendo que eles fazem isso e que isso é errado, não, eu não sei se é certo ou se é errado, mas que eles pedem. Mais do que pedir, dependendo da importância da pessoa, para ele, político, ele acompanha a pessoa na audiência, que aliás não foi o caso, né? Mas enfim, é frequente que isso aconteça. Então tentar fazer o país perder tempo, fazer o país gastar dinheiro com isso, né? Você imagina a transmissão ao vivo de toda essa coisa inútil, né? É uma perda de tempo monumental. Até entendo, Cris, só para complementar o raciocínio do Cláudio Beto, mas eu não acho que... Eu acho que a CPI está fazendo o trabalho dela. Pode ser que não dê em nada, mas até para o Ricardo Barros é bom, que as pessoas que estão envolvidas nesse processo, nessas negociações que também não deram em nada, sejam ouvidas para esclarecer os fatos. A CPI está fazendo o trabalho dela e nós, como jornalistas, estamos fazendo o nosso trabalho. Dia após dia mostramos o que é fato. Acho que só para ponderar também. A polícia... O problema é que é fake, não é fato. Entendeu? Essa é a questão. Um depoimento, é a difusão do fake, do que é falso, do que não aconteceu. O tempo todo isso, né? E é claro que tem muita gente, ativistas e tal, que adoram essa situação, porque afinal de contas atende seus interesses políticos, as suas idiosincrasias, as suas paixões. Enfim, aí você vê nas redes sociais, vê nos veículos de comunicação, empolgando um assunto que, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. Hoje eu mais cedo ouvi uma história muito curiosa de gente que é isso, assim, a cobertura política infanto-juvenil que se estabeleceu no Brasil leva a esse tipo de equívoco, né? É a crítica ao fato de que um avião da Força Aérea Brasileira foi buscar o presidente da Guiné-Bissau, né, que é um país africano de expressão portuguesa, que foi colônia portuguesa, para ir visita ao Brasil.
Eu acho até que isso é uma coisa meio constrangedora para o cara lá, né? Eu acho que é mais constrangedora lá para o presidente da Guiné-Bissau do que propriamente para o Brasil. Mas é tão antigo quanto a diplomacia brasileira, mas eu diria que é tão antigo quanto a Força Aérea Brasileira. Há muitos anos é isso que acontece. E assim, é um ônus que é pago por países em melhores condições, como é o Brasil, uma grande economia, com um grande orçamento, com a força aérea, com aviões de transporte e tal e tal. Eu estou dizendo isso porque eu tomei conhecimento dessa história certa vez durante o governo onde eu trabalhava. No início dos anos 1990, a então presidente do Panamá marcou visita ao Brasil. Ela fez inclusive gestões diplomáticas para ser convidada, porque a visita é sempre a convite, né? Quando o convite não rola, aí a diplomacia atua para descolar o convite. Mas só que a Força Aérea Brasileira teve que ir lá buscar a mulher. Porque ela não tem avião próprio, não tinha, né? Avião, não sei se ainda é assim lá no governo do Panamá, mas não havia. Eu achei aquilo tão estranho. Disse, rapaz, isso não pode, isso é um absurdo. Quer dizer, a mulher quer visitar o Brasil, por que não pega o avião e vem, né? E até porque na época o presidente do Brasil, quando viajava para o exterior, usava avião de carreira, ele ia em avião de carreira. Então por que essas pessoas não faziam mesmo? Mas há uma prática, é meio que, digamos assim, um ônus que eles cobram do Brasil, entendeu? E é por essa razão que o presidente da Guiné-Bissau aliás, hoje o Bolsonaro o recebeu, está aqui em visita ao Brasil, trazido por um avião da Força Aérea. Imagina o custo disso, né? O avião atravessar o oceano, pega lá a Sua Excelência da Guiné-Bissau e traz ele de volta para cá, né? Mas isso apareceu porque o cara é admirador do Bolsonaro, isso só aconteceu porque o cara gosta do Bolsonaro. Não tem nada a ver, isso acontece há décadas no Brasil, infelizmente.